Olá, você que está se preparando aí para o concurso do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN 2020, concurso que será realizado aí pela banca Sebrasp-CESP, uma banca muito tradicional em concursos de grande porte, de envergadura nacional. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de língua portuguesa, no qual nós vamos tratar aqui do conteúdo programático do seu edital e também vamos analisar questões de 2020, de 2019, de 2018, de provas anteriores da banca Sebrasp-CESP. Tudo isso para deixar você preparado e preparada para não perder nenhuma questão, nenhum item de língua portuguesa do seu concurso, tá? Então nós vamos começar aqui pelo tópico 1 do seu edital, compreensão e interpretação de textos. Vamos lá. Bom, a primeira distinção entre compreender e interpretar são duas habilidades de leitura, certo? E nós temos aqui o seguinte, a compreensão ela está voltada para aquilo que está explícito no texto, ou seja, aquilo que o texto diz. Então, toda vez que a gente lê o texto e consegue entender sobre qual assunto ele fala, quais são as ideias que estão colocadas no texto, nós somos capazes de localizar as informações que estão no texto. Isso significa que nós temos a compreensão textual instrumentalizada. Além da compreensão, nós temos também a interpretação. Bom, a interpretação é uma habilidade mais complexa, porque ela vai envolver aquilo que está implícito no texto, tá? Então, enquanto a compreensão está voltada para aquilo que está dito no texto, a interpretação está voltada para o não dito. Eu vou ler aquilo que o texto não diz, mas que é possível inferir, concluir, extrair a partir daquilo que o texto diz. Tá? Então eu vou olhar para o que o texto diz, o que ele não diz, observar essas entrelinhas e chegar à conclusão que é a interpretação. Tá? E aí a interpretação ela envolve o pressuposto e o subentendido. O que é um pressuposto? Um pressuposto é uma informação implícita que tem marca linguística. Ou seja, existe alguma palavrinha na frase que vai me permitir fazer uma inferência. Tá? Então, se eu disser, por exemplo, que determinado político falou mais uma bobagem. Observe, se eu disser ele falou uma bobagem, ok. Se eu disser ele falou mais uma bobagem, esse mais vai me permitir fazer uma inferência. Ora, se ele falou mais uma bobagem, significa que ele já havia falado outra bobagem antes. Ora, esta informação de que ele já havia falado antes, ela não está no enunciado. Ela não está na frase que eu pronuncio ou que eu escrevo. Entretanto, quando eu emprego o elemento mais, ele falou mais uma bobagem, então eu estou deixando uma margem para o meu leitor, o meu ouvinte, interpretar, tá? Interpretar que aquele político já havia falado outra bobagem ou outras bobagens. Então a interpretação não significa você tirar conclusões absurdas, você precisar fazer um curso de hermenêutica, de semiótica, fazer um curso de análise do discurso. Não. Não é você extrapolar, não é você fazer elucubrações, fazer leituras metafísicas de um texto. Não. É você olhar para o texto, o que ele diz e o que ele não diz, mas me permite inferir a partir do que está posto. Então, vamos lá. Quando eu olho para cá, ele falou mais uma bobagem, tá? Aí eu vou ter o quê? Um pressuposto. Por quê? Porque ele falou mais uma bobagem. Esse mais uma, né, com i, ele vai ser o quê? O ativador de pressuposição, ou seja, é a marca linguística que me permite fazer uma inferência. É você chegar para o seu amigo, por exemplo, e falar assim, esta aqui é a minha atual esposa. Então se liga, quando você fala que uma pessoa é sua atual esposa, tá? Veja, você só está dizendo que ela é sua atual esposa. Então, se ela está casada com você atualmente, ela é sua atual esposa. Tá? Ocorre que você pode criar uma cena de constrangimento. Né? Então, a atual esposa, por que eu ponho o atual? Bom, compreendendo
que fulana é sua atual esposa, então vocês atualmente são casados, perfeito. Agora, interpretando, você já teve outra esposa. Você já foi casado antes. Por isso que você diz atual esposa. Então aqui é o que eu vou chamar de ativador de pressuposição. Ou seja, há um pressuposto. Esta palavra aqui, ela diz e ao mesmo tempo ela traz uma informação implícita, tá? Ainda, imagine a situação. João e Maria estão casados pela primeira vez. É o primeiro casamento de João, o primeiro casamento de Maria. Certo? Mas eles estão vivendo uma crise. Aí João chega para os amigos e diz, Maria é minha atual esposa. Bom, quando ele diz minha atual esposa, provavelmente é porque ele está pensando em se separar dela. Tá? Então tudo isso são inferências possíveis que, logicamente, nós só vamos conseguir ter certeza olhando para o contexto. Tá? A gente está analisando aqui enunciados, frases curtas, mas daqui a pouco nós vamos analisar provas anteriores do SEBRASP e, logicamente, as questões de interpretação são todas inseridas em um contexto determinado por aquilo que está na prova, ok? Então a gente tem na interpretação o pressuposto e tem também o subentendido. O subentendido é aquele conteúdo implícito que não possui marca linguística. Como assim, professor? É a situação, o diálogo. Tá? Imagine o seguinte, eu estou numa aula e o aluno olha para mim e diz, professor, está fazendo muito calor. Aí eu olho para ele, está fazendo calor? Ok. Continuando aqui nossa aula de análise sintática. Bom, o aluno me falou que está fazendo calor. Eu compreendi a frase, eu entendi. A informação está fazendo calor. Mas eu não entendi a intenção dele naquele contexto, naquela situação. Bom, se o aluno olha para o professor e diz, está fazendo calor, eu vou interpretar como um pedido para ligar o ar-condicionado ou diminuir a temperatura do ar-condicionado. Isso já é uma interpretação. Porque o enunciado está fazendo calor, não existe nenhuma palavra nesse enunciado que me garanta que o aluno quer refrigeração na sala. Não existe palavra, não existe marca linguística, mas existe a situação. O contexto situacional extralinguístico, tá? Porque existe o contexto linguístico, que é quando a gente olha para os parágrafos do texto, e o extralinguístico é o que está acontecendo no mundo, na cena enunciativa, no ato de comunicação em si. Então imagine aí a seguinte situação. Alguém para com o carro, você está numa parada de ônibus, esperando o ônibus, e alguém para o carro, um conhecido seu, e pergunta para você, pergunta para você, tá tudo bem? Aí você, tudo bem. Você está indo para onde? Aí você vai e responde, estou indo para o shopping. Aí a pessoa vai e diz, eu também estou indo para o shopping, então a gente se vê lá. Até mais tarde, tchau. Ora, quando você diz estou indo para o shopping, talvez sua intenção seja pedir uma carona. Mas não existe nenhuma palavra que garanta isso. Tá? Então, esquematizando aqui, o subentendido não tem nenhuma palavra. É a situação, tá? É a situação, ele não tem marca linguística, não tem. Quem vai definir o significado é a situação, certo? Ok? Então você pergunta para a pessoa assim, você vai jantar, você vai fazer o que hoje à noite? A pessoa pode entender, por exemplo, que você está até dando uma cantada nela, né? Isso é o quê? Isso é um subentendido. Porque o pressuposto, ele possui marca linguística. Tem lá uma palavrinha que vai me permitir fazer essa inferência. Okay? Então, ó, compreender, localizar o que está no texto, interpretar, olhar para o implícito no texto. E nós temos ainda a análise textual. Na análise textual, a gente se volta, preste bastante atenção a uma coisa. Quando a gente fala de interpretação e de compreensão, você observa que a interpretação e a compreensão elas estão voltadas para o conteúdo do texto. O que é o conteúdo? A mensagem do texto. Tá? A análise é diferente, ela olha para a estrutura. Todo texto tem conteúdo e tem estrutura. Então, o leitor proficiente é aquele que consegue instrumentalizar essas três habilidades para garantir o acerto da questão. Vamos ver na prática como isso é possível. Compreensão é conteúdo, interpretação também. Tá?
Análise é a estrutura do texto. Por exemplo, a linguagem do texto, se ela é formal, se ela é informal. Tá? O estilo do texto, se aquele texto tem um estilo mais literário, se ele tem um estilo mais jornalístico, se ele tem um estilo mais conversacional. A organização textual, se o texto é narrativo, se ele é dissertativo, se ele é descritivo. Os aspectos da coerência e da coesão do texto. Isso é muito comum em provas do SEBRASP. Não existe prova do SEBRASP sem questão envolvendo a análise. Não é? Considerando os aspectos linguísticos do texto, julgue os itens a seguir. Aí ele vai falar que o texto é dissertativo, ou vai falar que existe um elemento que está fazendo uma coesão referencial, ou que um elemento é coesivo, está exprimindo um determinado sentido. Tudo isso é estrutura, porque eu estou olhando para aquilo que está no texto, na materialidade do texto, que são as palavras, as frases, os parágrafos. Tá? Então, assim, compreensão e interpretação, conteúdo do texto. Estrutura, a análise é quem vai dar conta, ok? Bom, você deve ter observado que no seu edital apareceu lá reconhecimento dos gêneros e tipologias textuais. Então, vamos falar aqui rapidamente sobre os gêneros textuais. Gêneros textuais são todos os textos falados ou escritos no dia a dia, certo? Eles são caracterizados por isso aqui, uma configuração relativamente estável. Que configuração é essa? Primeiro, um gênero textual, ele possui uma estrutura. E o que é a estrutura? É a forma do texto. Eu olho para um texto e sei que ele é um poema pela forma dele. Eu olho para um texto e sei que ele é um anúncio classificado pela forma dele. Tá? Então, a estrutura é a forma. Todo gênero textual também possui uma temática relativamente estável. O que é a temática? É o assunto do texto, o conteúdo. E todo gênero textual ele possui um estilo. E o que é o estilo? É a linguagem do texto. Se aquele texto usa uma linguagem mais figurada, mais simbólica, se não, se ele usa uma linguagem mais técnica, se ele usa uma linguagem mais denotativa, mais próximo do real, do significado do dicionário. Então, o que é que vai definir um gênero? Esses três elementos. A estrutura, que é a sua forma, a temática, que é do que ele fala, e o estilo, que é o tipo de linguagem que ele usa. Tá? Então, por exemplo, um poema, ele tem estrutura de poema, ele vem escrito em versos, ele tem temática de poema. Não é comum, por exemplo, você pegar uma receita e a receita trazer, por exemplo, uma informação sobre um crime que ocorreu em determinado dia, em determinado lugar. Puxa, a receita não vai noticiar um crime, quem noticia um crime é a notícia. Né? Porque a receita ela tem estrutura de receita, temática de receita e estilo de receita. Então, se liga nisso. O gênero textual são todos os textos que nós conhecemos no dia a dia. Tá? Alguns exemplos. Carta, resenha, anúncio publicitário, tá? Piada. Agora, vocês estão assistindo a uma aula, é um gênero textual. Pode ver, a aula ela tem formato de aula. A aula tem temática de aula, conteúdo de aula. E a aula também tem estilo de aula. Tá? Então, assim, no estilo, a linguagem que o professor utiliza na aula não é a mesma linguagem que ele utiliza, por exemplo, se ele fosse contar uma piada, se ele fosse conversar com os amigos na esquina. A crônica é um gênero textual, um anúncio classificado da receita, tá? Uma letra de música, reportagem, são muitos os gêneros textuais. Então, a gente vai dar uma olhada aqui, por exemplo, no charge. Então, a charge é um gênero textual. Tá? Bom, a charge, nós vamos chamar a charge de gênero multimodal. O que é que significa isso? O que é um gênero multimodal? É aquele gênero textual que utiliza tanto a linguagem verbal, que são as palavras, tá? Você está vendo aqui, e a linguagem não verbal, tá? Ok? Então, o que é um texto multimodal? Bom, um texto ele pode ser só verbal, quando ele só tem palavras. Um texto pode ser não verbal, quando ele não tem palavras, só tem imagens, por exemplo. E um texto pode ser multimodal, a exemplo deste texto que nós estamos vendo aqui. Tá?
Então, quando eu olho para o texto, eu vejo, puxa vida, rede social aqui em casa, rede social aqui em casa é outra coisa. Então, eu tenho as imagens aqui das pessoas, né? Eu tenho o desenho, tenho as palavras. Ele faz um jogo com um certo toque de humor, com um jogo de palavras e imagens. Então, eu vou chegar à conclusão que isso aqui é uma charge. Ele tem uma finalidade também, que é fazer uma crítica social, né? Então, olha só. Vamos compreender o texto e vamos interpretar e vamos analisar. Primeira coisa, eu tenho que saber o que eu estou lendo. Muita gente que erra a questão em concurso porque lê o texto, está tão preocupado com as ideias do texto, mas não sabe nem que texto está lendo. Se é um artigo de opinião, se é uma reportagem, se é uma notícia, se é uma crônica, se é um fragmento de um romance, de um conto, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Uma charge. Eu já reconheci o gênero, charge. Vou compreender rede social aqui é outra coisa. Bom, eu entendi que nessa casa não existe olhando aqui para a imagem, né, que rede social, nessa casa, o conceito dela, olha o que eu estou vendo no texto, é que rede social nesta família é uma rede compartilhada, uma rede única, compartilhada por todos os membros da família, tá? Na qual existe uma superlotação. Eu estou vendo isso. Agora eu vou interpretar. Eu vou interpretar o seguinte. Qual a intenção do autor ao produzir uma charge como esta? Aqui existe uma crítica social. Rede social. Algo que parece tão comum, tão básico para nós, não é? Como Instagram, Twitter, Facebook. Quando se fala em rede social, para o homem urbano, normalmente lhe vem à mente Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Mas esta família aqui, ó, o que é que ela possui? Eu tenho que olhar para os detalhes. Ó. A rede está emendada. Tá? A imagem das pessoas aqui, dos rostos, é de pessoas de uma classe social hipossuficiente, certo? Uma classe socialmente vulnerável, em que não existe a noção de planejamento familiar, não existe educação sexual, e que talvez a única forma de entretenimento, já que eles não têm computador, já que eles não têm tecnologias digitais de informação e da comunicação, a única diversão ou o único entretenimento do casal seja fazer filho. Tá? Então eu tenho aqui um cenário de uma certa exclusão social. Então a rede social aqui em casa é outra coisa. É uma rede única, compartilhada por uma família relativamente numerosa. Tá? Então, eu fiz aqui a interpretação. Ou seja, é possível inferir que há uma crítica social nessa charge. A charge chama atenção para a situação de exclusão de pessoas que fazem parte de uma classe economicamente hipossuficiente, que não tem acesso a algo que é básico, que é a internet, e que dispõe apenas de uma rede para abrigar todos os membros da família. Certo? Muito bem. Então, o conceito aqui é outro, né? Rede social aqui é outra coisa. Maravilha. Agora vamos analisar? O que é que eu vou analisar? Eu vou olhar para a estrutura do texto. Então, eu estou vendo que ele é um texto. A partir do momento que eu digo que o texto é multimodal, que ele tem linguagem verbal e não verbal, eu já estou analisando. E eu vou observar o seguinte aqui, que existe uma polissemia. Ó. A expressão rede social, ela tem um sentido figurado aqui, certo? E ela tem um sentido não figurado aqui, porque é uma rede em sentido literal, como nós estamos vendo, que é social porque ela é socializada, ou seja, ela é partilhada por uma coletividade. Então, já estou fazendo uma análise. Eu vou dizer, o chargista, para construir, para produzir o efeito de sentido, olha só, para produzir o efeito de sentido, ele mobiliza a polissemia, que é ele explora a multiplicidade de sentido de uma expressão na língua portuguesa, porque rede pode ter vários sentidos. Né? Então, quando ele fala rede social, eu tenho um significado X na minha cabeça. Quando eu olho para a imagem, que faço a relação entre o verbal, que está aqui, e o não verbal, que é esta imagem desta rede, eu chego à conclusão de que há um duplo sentido. O sentido
mais conhecido atualmente, que é este aqui, mas o novo sentido que está sendo ativado, que é, na verdade, a recuperação do sentido literal de uma rede em sentido literal, que é partilhada por toda uma família. Ok? Muito bem. Aqui é o gênero textual. Agora a gente vai falar da tipologia textual. Não confunda gênero com tipologia, tá? Gênero é o texto em si, a charge, o poema, a letra de música, a reportagem, a notícia, a crônica, a receita, a bula de remédio, o manual de instrução, a aula, a piada, tudo isso são gêneros textuais. A tipologia é o modo como aquele texto se organiza. Por exemplo, a gente acabou de ver aqui uma charge. Nesta charge, qual é a tipologia que predomina nela? A argumentativa. Porque se ela tem a proposta de fazer uma crítica social, então eu vou dizer que a tipologia predominante nela é a argumentativa. Mas a argumentativa não é característica exclusiva de charge. Eu posso ter tipologia argumentativa numa letra de música, numa carta, num artigo de opinião, num editorial, num debate. Ou seja, a tipologia é algo mais amplo que vai abarcar vários gêneros. Então vamos conhecer aqui as tipologias textuais. São os modos de organização dos textos. A primeira delas é a narrativa. Tá? O que é que vai fazer um texto ser narrativo? Ele possui narrador, personagem, enredo, tempo e espaço. Exemplo, uma fábula, um conto. Só existe fábula se alguém narrar os fatos da fábula. Só existe fábula se nós tivermos os personagens, geralmente animais. Enredo é a sequência das ações. O tempo é quando ocorre e o espaço é onde ocorre, é o lugar. Então, o que é que vai fazer um texto ser narrativo? Vamos pensar. Vamos pegar, por exemplo, a letra de música Eduardo e Mônica, do grupo Legião Urbana. Quando a gente lê a letra de música Eduardo e Mônica, a gente vê que Eduardo e Mônica são dois personagens, né, que vivem uma história de amor, que se conhecem, que se casam. Então, há uma sequência de fatos envolvendo dois personagens que são cantados pelo narrador, que é a voz lírica da música. Tá? Então tem um narrador, tem um personagem, tem um enredo, que é o que eles vivenciam, tem o tempo e tem o espaço, o momento em que eles vivem, o lugar onde eles vivem. Então eu vou dizer, por exemplo, que Eduardo e Mônica é uma música, isso é o gênero textual, com a tipologia predominante, a tipologia narrativa, mas isso não impede que ele tenha outra tipologia. Por exemplo, há um momento lá na música em que ele diz: ela era de leão e ele tinha 16. Né? Tem um momento que ele vai dar as características de Eduardo, vai dar as características de Mônica. Então, aí, quando o texto ele apresenta as características de algum ser, de algum objeto, de alguma imagem, nós vamos dizer que esse texto é de tipologia descritiva. Tá? Tipologia descritiva. O texto ele pode ser narrativo e descritivo. Sempre uma vai predominar. O que é um texto argumentativo? É aquele que vai ter uma crítica, um ponto de vista, uma opinião. Pode buscar o convencimento do leitor. O que é um texto de tipologia expositiva ou explicativa? São aqueles textos mais conceituais, que trazem informações, explicações, exemplos. Tá? Uma palestra, uma reportagem. São exemplos aí de textos expositivos. Tá? Ou seja, o mais importante não é convencer, não é opinar, é apenas dar a informação. Certo? Então, são chamados textos expositivos. Um exemplo, a reportagem. Eu vou assistir a uma reportagem, por exemplo, sobre crimes cibernéticos. Então, na reportagem eu vou aprender o conceito, a reportagem vai falar sobre a legislação, vai falar sobre as condutas, sobre a punição. Isso é texto expositivo. Agora, se eu estou lendo um texto, isso é muito comum o texto, e é o que mais cai no CESP, é o texto expositivo argumentativo, que tem as duas tipologias, que é quando o autor ele expõe, ou seja, ele trabalha os conceitos, as informações, entretanto, esses conceitos e essas informações são trazidos para defender um ponto de vista, ou para convencer o leitor de algo. Aí nós vamos ter um texto expositivo, que também pode ser chamado de dissertativo, né? Expositivo ou argumentativo, ou seja, ele tem a informação, mas ele tem a opinião, a crítica de quem o escreveu. Vamos falar de mais uma tipologia. O que é uma tipologia injuntiva? São os textos instrucionais.
Textos instrucionais são aqueles que têm o objetivo de ensinar a fazer algo. Uma marca muito comum é a presença do verbo no imperativo, né? Então, a receita é um exemplo de texto injuntivo. O manual de instrução, tá? A receita contém coloque, acrescente, use, sirva. E a tipologia dialogal é aquele texto que está baseado apenas na conversa entre os personagens. Muito cuidado para não confundir dialogal com narrativo, tá? Porque o texto dialogal ele não tem narrador. Vamos ver os exemplos. Olha só, aqui a gente está diante de um texto multimodal. A escolha que você faz na hora de sair faz toda a diferença na hora de voltar. Se ligue no trânsito. Se beber, não dirija. Tá? Olha só, qual é a tipologia predominante? Veja, embora ele tenha aqui o verbo no imperativo, ó, ou seja, existe uma injunção, é quando ele vai se dirigir ao leitor, se ligue. Né? Se beber, não dirija. Tem tipologia injuntiva, mas ela não é a mais importante. Por quê? Porque aqui a gente está diante de um gênero textual chamado campanha publicitária. Tá? É uma campanha publicitária. Qual é a tipologia predominante nele? Ora, quem escreve a campanha publicitária, o anunciante, ele quer impactar o leitor e conscientizar o leitor, convencer o leitor, sensibilizar o leitor de que é necessário obedecer à regra do trânsito e não combinar bebida com direção. Então, a proposta mais importante, você vai sempre olhar assim para a intenção do texto. Essa intenção realmente é convencer o leitor a não beber e dirigir, não fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vou dizer que aqui é uma campanha publicitária, tá? A tipologia predominante é a tipologia argumentativa. O mesmo ocorre aqui. Tá? Quanto mais você acelera, mais a vida passa rápido. Tá? Dê sentido. Ó, no trânsito, dê sentido à vida. Olha que interessante aqui, ó. Dê sentido à vida. Palavra sentido aqui, tá, ó. Olha aí a duplicidade. Pode ser sentido, né? Mão e contramão, tá? E ó, no trânsito tem o sentido da mão e da contramão. Mas você precisa dar sentido à vida também, aqui, significando de você dar, de você valorizar a vida. Né? Olha que interessante. Aqui a gente está diante de um anúncio classificado. O gênero textual está aqui. Agora, olha a tipologia descritiva. Quando eu olho para o texto, tem vende-se. Olha a estrutura dele. Tá? Casa em alvenaria, localizada no centro da cidade, 3 quartos, um suíte, um banheiro, 2 salas, cozinha, copa, garagem para 2 carros, churrasqueira com pia, pintura nova. Bom, aqui eu só tenho as características deste imóvel. Aí eu vou saber se esse imóvel me interessa ou não. Em nenhum momento aqui o texto está contando a história de alguém que se encontrou com alguém neste lugar, neste imóvel. Não. São apenas as características. A gente costuma dizer que o texto descritivo é uma maneira de fotografar com palavras os objetos. Hoje nós temos aí a ferramenta do OLX, em que você tem a descrição e a imagem do objeto. Antigamente, as páginas de classificados dos jornais impressos só traziam no espaço, né? Nesse espaço retangular, o anunciante tinha que colocar as palavras. Então, ele tinha que se virar para conseguir as palavras mais completas para fazer uma boa descrição daquele imóvel. Então, a gente está diante aqui de um texto que é descritivo, ele só tem características. Olha que interessante, estamos diante aqui de uma receita, a receita de tender. Olha que interessante, a receita ela tem 2 tipologias. Aqui, ela é descritiva, tá? Veja que ela é descritiva. Veja as características aqui, ó. Um tender, 300 ml de suco, ingredientes, descrição. Quando eu chego aqui em modo de preparo, aí eu vou ter a tipologia injuntiva. Por quê? Olha lá, veja como o mais importante aqui, ó. Olha lá, misture, olha o verbo no imperativo, suco de laranja, faça cortes, certo? Coloque a mistura, tire o tender, unte com mel, reserve a marinada, embrulhe e por aí vai, certo? Fatie e sirva. São vários outros verbos aí. Então, eu tenho 2 tipologias. A pergunta que fica, qual é a predominante? Aí você vai olhar para a finalidade da receita.
Nenhuma receita é feita com a principal razão da receita é descrever aquele alimento, aquela refeição. Não é descrever aqui o tender, mas é ensinar a fazer. Quando eu pego uma receita para ler, é porque eu quero aprender a fazer o tender, o bolo. Então, a tipologia injuntiva ela é a predominante. Por isso você tem que ter muito cuidado, tá? Um texto, ele pode ter várias tipologias. E a banca pode cobrar isso na prova, tá? Um texto ele pode ser argumentativo, mas aí o CESP fala assim, é correto afirmar que o texto possui características narrativas? Sim, isso acontece. Tá? De repente, lá no meio do texto aparece um parágrafo ou uma construção frasal em que há um registro de uma cena, há um relato de um acontecimento, certo? Eu posso escrever um texto argumentativo e no meio da minha argumentação eu ilustrar em um parágrafo com um fato que eu presenciei. Então, por exemplo, eu vou fazer um texto sobre álcool e direção. Aí eu vou criticar, né, essa questão de beber embriagado. Mas em algum parágrafo eu falo, na tarde da última segunda-feira, eu presenciei um acidente na avenida tal, quando um cidadão, visivelmente embriagado, atropelou um motociclista. Isso é o quê? O meu texto, no geral, é argumentativo, mas nesta passagem ele está sendo narrativo, porque eu estou contando um fato. Tem personagem. Então é muito importante atentar para isso. Para uma tipologia que predomina no texto todo e as outras tipologias que podem estar presentes em partes do texto. Olha aí um exemplo de texto dialogal. Veja que eu tenho 2 personagens aqui, ó. Tá? A criança e os pais. Mas não existe nenhuma voz do narrador contando o fato. O que é que acontece aqui? Ó? É só o diálogo. Ela foi muito maltratada e está toda estropiada, o pai fala para a criança. Mas nem por isso deve ser sacrificada. Aí chega a mãe e diz, e todos somos responsáveis por ela estar assim. E a criança está olhando. Distraídos com o próprio umbigo, não lhe demos o devido valor. Mas ela é jovem, com nossa ajuda pode se recuperar e se tornar plena. E ser digna do nome que tem, democracia. Tá? Então aqui eu tenho também um texto multimodal. Olha aqui os personagens, né? Aqui, ó. Um personagem, outro personagem e o terceiro personagem. O diálogo, os fatos aí, né? A sequência factual aí corresponde à própria conversação, ao próprio diálogo. Aí a gente está diante de um texto que é dialogal. Tem personagem, tem tempo, tem espaço, tem enredo, tem os fatos, mas não tem o narrador. Ok? Muito bem. Nós concluímos a nossa primeira aula introdutória sobre compreensão e interpretação de texto e o reconhecimento dos gêneros e tipologias textuais. Na próxima aula, nós vamos praticar questões recentes do SEBRASP, de provas de nível superior, para você ficar afiado para o seu concurso. Um abraço, a gente se vê na próxima aula.